Olá para você que está acompanhando a programação da Rede Alesp, sejam todos muito bem-vindos. A gente está começando mais uma edição do Cultura e Saber, sempre valorizando os artistas, escritores, autores aqui do estado de São Paulo. Eu quero agradecer a sua audiência, a você que está nos acompanhando pela TV aberta nos 645 municípios aqui do estado de São Paulo e também a você que é internauta de plantão, está com o telefone aqui na palma da mão e vendo e ouvindo a gente pelas redes sociais e também pelo canal do YouTube da Rede Alesp. Aproveita, deixa o seu recado, né? Manda o seu alô, diz de onde você está vendo e ouvindo a gente, porque a gente fica muito feliz quando você participa conosco. Aproveita, segue a gente nas redes sociais, clica no sininho para você não perder a nossa programação. E se você que está aí do outro lado quer acompanhar o trabalho dos deputados e deputadas, é só você acessar al.sp.gov.br. Hoje a equipe da Rede Alesp veio até a cidade do Guarujá, essa cidade linda. Sou suspeito para falar porque eu adoro Guarujá. A gente está bem próximo da capital paulista, 95, 100 quilômetros. Fica essa discussão aí. Uma horinha sem trânsito, a gente está aqui no Guarujá para enfatizar o trabalho da Rejane Emílio. Ela que me disse que tem uma dupla cidadania. Ora ela se acha paulistana, outra hora ela acha que ela é filha aqui do Guarujá, porque ela tem toda uma história, ela impacta a vida das pessoas. Mas antes da gente falar do trabalho da Rejane, a gente quer mandar um abraço muito carinhoso para toda a equipe da coordenação da Biblioteca Municipal Martins Fontes, em nome do senhor Pedro Menezes, ele que recebeu a nossa equipe com muito carinho, com muito amor. E nós estamos aqui num espaço muito lindo, muito acolhedor. Então, toda a equipe aqui da Biblioteca Municipal Martins Fontes está de parabéns, viu? Parabéns pelo trabalho que é desenvolvido aqui na cidade do Guarujá. Regiane, eu quero te agradecer pela sua gentileza de estar aqui com a gente para falar do seu trabalho, né, para falar desse impacto que é tão bonito quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em literatura. Muito obrigado. Eu que agradeço, nossa, essa oportunidade de falar com você sobre o livro, né, sobre esse trabalho coletivo que nós realizamos. Eu já dei aqui um spoiler dizendo, né, que você tem essa dupla cidadania, Sim. né, paulistana, mas que já está aqui no Guarujá há bastante tempo. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, né, quem que é a Rejane, como que a Rejane veio aqui para o Guarujá? Bom, eu tive uma infância em São Paulo, na região do Butantã. Meu pai trabalhava no IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, ali dentro do campus da USP, né, e ele escolheu morar ali pertinho para facilitar a locomoção e tudo mais. Então eu tive uma infância. Hoje, olhando para aquele bairro, é um bairro muito diferente do que eu vivi, né. Então eu vivi livre na rua, andando de bicicleta, correndo com as amigas, à vontade para ir até a USP, para andar de bicicleta ali, e assim, desde muito cedo. Naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha biblioteca na cidade, no bairro, não tinha nada disso. Então, para ler, eu precisava ir até uma biblioteca no bairro da Lapa, que é um bairro vizinho. Então, assim, eu me lembro que eu com 10 anos de idade, eu já ia sozinha de ônibus até a biblioteca para me inscrever lá. Então hoje eu vejo esse ambiente aqui da biblioteca, eu me lembro muito, né, da minha infância nesse espaço, e lá eles faziam uma troca com a gente. Para você ter o direito de levar um livro para casa para ler, você tinha que passar um tempo na biblioteca fazendo algumas atividades que eram programadas. Legal. Então, tipo de uma brinquedoteca, né, que existia com leitura já naquela época, e eu me lembro disso, assim, sabe, desse movimento, assim. Meus pais, eles, não tiveram oportunidade de estudar na época que eles eram crianças, então eles voltaram a estudar depois de adultos, né. Então eu cresci com os meus pais estudando junto comigo. A minha mãe entrou junto comigo quando eu fiz o quarto ano primário, na época. Existia um exame de admissão, que hoje eu, como educadora, chamo de exame de exclusão, né, porque deixava alguns de fora e alguns entravam. E para fazer esse exame de admissão, a gente tinha que se preparar. Então a minha mãe, que só tinha feito até a quarta série, ela entrou junto comigo, porque ela tinha que me levar até lá, daí ela frequentava as aulas, e ela resolveu também prestar o exame e entrou junto comigo. Então quando eu entrei no quinto na quinta série naquela época, né, minha mãe entrou junto, então eu entrei no período da tarde e minha mãe fazia à noite, né,
E o meu pai já tinha começado a estudar um pouquinho antes, e ele já estava no colegial, então na mesma escola estávamos eu, a minha mãe e meu pai. Que legal. Então assim, eu cresci estudando junto com eles, né, e isso foi uma experiência, assim, acho que única, né, na minha vida, e eu penso, assim, na vida dos colegas, tal, nós éramos um exemplo na escola, né, de uma Legal. família que estudava junto. Que bom. Você com 10 anos já tomava o ônibus ali sozinha. Com Sozinha, 10 naquela anos época era já sabia o que diferente. queria fazer, profissionalmente quando se tornasse adulta? Olha, eu pensava em química, porque meu pai trabalhava no Instituto de Química lá no IPT, né. Então, o que eu vivia desde criança, frequentando ali o Instituto de Química, meu pai mostrando aqueles equipamentos que eram, de vanguarda até hoje, né, o instituto é um dos maiores da América Latina, né. Então eu pensava em fazer estudar química, tanto é que o meu primeiro emprego foi no IPT, eu fui para o departamento de química, trabalhar com tecidos, né. Só que daí lá, assim, à medida que você vai estudando, você vai descobrindo outras vontades, outras Verdade. afinidades, né. Não, eu achei que era, eu gostava, tanto é que eu fui monitora de laboratório, fui fazer faculdade de matemática, fui monitora de laboratório, porque tinha um conhecimento ali da prática, do dia a dia, porque eu tinha trabalhado inicialmente com isso, entendeu. Mas eu gostava muito de matemática também, então eu fui minha primeira faculdade foi matemática. Eu fui estudar matemática, porque eu queria trabalhar na área de sistemas, então eu queria fazer análise de sistemas, não existia na época, tinha que fazer uma pós-graduação, então eu fui fazer matemática, curso de programação, foi assim. As coisas foram acontecendo. Aí você vai perguntar: "Nossa, mas você é professor de português hoje?" Sim, porque depois eu mudei. Foi acontecendo muita coisa, minha vida ela foi muito dinâmica, assim, eu fui, enxergando outras possibilidades, tendo outros desejos e fui, seguindo outros rumos à medida que a vida foi acontecendo. E isso talvez parte ali de uma sensibilidade ali sua de perceber o que que era o certo, ou foi algo que foi caindo nas tuas mãos e você foi encarando isso, ou era algo muito programado ali, no sentido de ser muito sensível, de perceber ali essas mudanças de rota? Olha, eu vou te dizer, a mudança da área de exatas, né, para a área de humanas, foi uma coisa meio natural, porque assim, para estudar programação, na época eu tinha que saber inglês, eu não sabia. Então eu fui estudar inglês para poder estudar programação. E com isso, quando eu fui estudar inglês, eu percebi que o que eu não gostava na escola, porque eu vou falar uma coisa interessante agora, eu detestava estudar português na escola. Mas quando eu fui estudar inglês, eu percebi que aquele conhecimento de gramática que me faltava, né, era o que ia me ajudar a avançar mais rápido, porque eu precisava aprender rápido, eu não tinha tempo para aprender, eu tinha que aprender muito rápido, porque eu queria fazer programação e precisava daquilo rápido. E aí eu me encantei com aquilo. Eu vi que português e matemática é a mesma coisa. Dizem que um é o lado esquerdo do cérebro, o outro é o lado direito, mas na verdade, para mim, a lógica da língua portuguesa, eu usava meus conhecimentos de lógica, de programação, de matemática, para poder entender o funcionamento da língua. E eu fui me apaixonando por isso, entendeu? Então, assim, eu me apaixonei simultaneamente pelo estudo de línguas, de um modo geral, né? Inglês foi a primeira que eu estudei, mas assim, sistematicamente, e português também. Aí eu fui me encantando por isso. E aí, quando eu resolvi mudar de profissão, porque eu mudei de cidade, eu mudei de São Paulo para Guarujá, e aqui as possibilidades de trabalho na minha área eram mais restritas, né? Eu falei, vou fazer aquilo que eu já faço, que eu já dava aula de inglês, assim, particular, tá, já fazia umas coisas. Falei, vou fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu gosto de dar aula, eu sempre gostei de ensinar, tal, né? Vivi, meus pais são professores também, então se tornaram professores, né, depois, né? Então eu fiquei com esse negócio, assim, essa vontade de, aí fui fazer letras e entrei na carreira da docência e aí a coisa mudou. Acho que foram coisas que foram acontecendo naturalmente na minha vida a partir dos encantamentos que eu fui tendo, entendeu? Interessante que você me contando essa pequena parte ali da sua vida, linkando com seus pais, essa história bonita, que foi uma referência, foi um exemplo, e impactou a vida de outras famílias também, assim, com certeza, naquela época e até hoje, se você conta isso, fico imaginando um livro contando essa história. Pois é. Já fica uma dica aí, né, eu já fui viajando nessa história,
e imaginando o desfecho de tudo isso, porque daí já veio você já me contou o final do livro, que foi eles como professores, Sim, não é? professores, E eu tenho certeza que, eles são vivos? são. Eu fico imaginando eles contando essa história até hoje, impactando até hoje a vida, de muita gente, e o quão isso deve ser delicioso, né, ver todo esse caminho, esse processo, a gente linkando com toda, esse movimento da educação no nosso país e de Uhum. todas as etapas e gerações que eles passaram. Hã, como que você enxerga esse movimento dos escritores, dos autores independentes aqui no nosso país? Porque a gente sabe que é muito difícil colocar um livro ali na mão das pessoas, né, como é que você enxerga isso? Muito difícil, muito difícil. Acho que assim, quando você, pensa em escrever, você não pode pensar em escrever um best-seller, né, você não pode pensar que aquele livro vai atingir uma multidão Não tem e uma que vaidadezinha aí, não aquilo tem uma coisa guardada de vaidade, de ego? eu acho que quem gosta de escrever não eu imagino que não tenha isso. Eu não consigo ver isso em quem de fato escreve porque precisa escrever, porque eu acho que quem escreve de verdade, né, quem se eu não me considero escritora, tá, mas eu acho que quem é escritor de verdade, né, pelo menos as histórias que eu li dos escritores que eu li, que são escritores de referência, nenhum deles escreve porque, eh eh tem uma vaidade de ver aquele livro se tornar um best-seller, não. Escreve porque precisa, porque aquilo faz parte da vida dele, ele tem que colocar aquela ideia, né, em movimento e ele escreve porque ele precisa elaborar melhor o seu pensamento. Então, a escrita ela serve para isso, ela faz esse papel curativo, digamos assim, né, porque ela faz com que você, se liberte daquilo que está dentro de você, que nem mesmo você sabia o que que era. Então ela vem de uma angústia, né. A Clarice Lispector ela até faz uma analogia bem interessante que eu achei que ela fala que é como se fosse uma pedra no rim, né. E aí aquela pedra no rim ela fica incomodando e naquele processo de escrita você vai sentindo aquela dor, né, porque você precisa libertar aquilo, mas na hora que a pedra sai, né, é como se aquilo, te libertasse a alma, né. Então, a escrita ela tem esse papel, assim, de fazer com que você se liberte daquela angústia interna que você tem, né. Quem tem esse problema sabe o que que é isso, essa libertação, é maravilhosa. Você viu que além de tudo ela é modesta, né, ela é modesta. Então é difícil ser escritor e autor nesse país, quando a gente pensa nessa questão de colocar essa obra, porque falta incentivo e a gente sabe, Uhum. muitas vezes tem que tirar ali do bolso, o Isso. pai crocínio, Isso. o maridocinho, né, eu ouvi essa expressão esses dias, achei o máximo também. Mas eu acho que é isso, quando se tem propósito, né, de fazer essa diferença na vida das pessoas, tudo é possível, né. É assim, você tem vontade de escrever, isso não quer dizer que você vai publicar aquilo, entendeu. Eu mesma tenho várias coisas começadas, acho que A menina escrevia alguma toda coisa? pessoa que escreve eu A re sempre escrevi. Foi? Sempre escrevi muito, sempre gostei de escrever. É claro que a minha escrita ela foi se tornando técnica com o tempo, né, porque conforme você vai estudando, vão surgindo necessidades, então, meu primeiro trabalho como secretária executiva, eu tinha uma escrita técnica, e depois ela foi ficando cada vez mais técnica à medida que eu fui, migrando para a área da educação, políticas educacionais, você vai estudando, você tem que produzir textos acadêmicos, então, isso a escrita ela passa por fases diferentes, né. Então, assim, uma escrita esse livro, por exemplo, ele surgiu de um convite da editora para que um coletivo que fazia um curso de escrita porque eu quando eu me aposentei, eu falei: "Bom, agora eu tenho tempo, agora eu vou poder fazer a escrita que eu quero", né. Só que eu queria uma escrita que chegasse, porque a escrita acadêmica ela é muito hermética, Sim. né, e ela chega pouco, ela chega muito nichada, né, chega para o pra usar uma palavra moderna, né, dos nichos, né. Então ela chega para grupos muito Sabe para quem você está específicos, escrevendo, né, né. você tem aquele direcionamento da tua escrita e você tem uma escrita que é toda metódica, né, ela tem que ser mesmo assim. Então eu achava que eu falei: "Nossa, a educação produz tanto, eu quero produzir, eu quero transformar minha tese de doutorado num livro, mas eu quero que isso
chegue nas pessoas, que chegue na educação, que chegue no chão da escola. Então, o meu primeiro movimento, eu falei: "Ah, vou fazer um curso, então, de escrita criativa, tal, para ver se eu me liberto um pouco dessa escrita hermética Se essa fechada". pedrinha sai. É, É? é. Regiane, eu vou pedir para você ficar aqui com a gente, porque nós vamos para o intervalo e depois do intervalo, no próximo bloco, a gente vai falar diretamente com você que quer escrever um livro. Está pensando, tem ideia, tem algo escrito, mas não sabe por onde começar, tem essas dúvidas. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, porque tem uma obra aqui prontinha que vai te ajudar. É um instante só. Bom, Cultura e Saber está de volta diretamente aqui da cidade do Guarujá. Nós estamos conhecendo a vida, né, a obra da menina que saiu de São Paulo e que já mora aqui há bastante tempo no Guarujá, Regiane Emílio. Mais uma vez, muito obrigado. Agora, prazer em escrever guia para escritores iniciantes. Como é que começou essa discussão? Você já falou lá no comecinho do outro bloco, mas como é que ele saiu do forninho? Então, foi um convite de uma editora, né, pessoas que faziam esse curso de escrita criativa que eu comentei, né, e aí entre esses cursistas, mais de 300 cursistas, escolheram 9 pessoas e convidaram essas 9 pessoas, perguntaram se a gente toparia escrever um livro sobre escrita, né. E assim, nós aceitamos o convite, então foi criado um grupo no Slack, que é um aplicativo, e nós começamos, a gente não sabia nada, a gente só sabia que era um convite para escrevermos um livro sobre escrita. Vamos lá. Não nos conhecíamos, pessoas diferentes, de lugares diferentes do Brasil, então uma é do Rio Grande do Sul, é professora universitária na Federal do Rio Grande do Sul, tinha um psicólogo aqui de São Paulo, uma que é mais do interior de São Paulo, 2 de Portugal, uma em Porto, outra mora em Lisboa, e a gente foi se conectando, né. Primeiro, assim, saber quem nós éramos, o que que a gente pensava sobre esse livro, o que que poderia entrar nesse livro, e aí nós decidimos que cada um faria uma proposta de um capítulo, né, e a partir dessa proposta nós voltaríamos a conversar. Então cada um foi mais ou menos para a sua área, aquilo, qual é a sua dor, o que que te angustia, né, o que que você pensa sobre escrita, o que que você acha que pode ajudar um escritor iniciante com relação à escrita. A nossa pergunta inicial era essa, e cada um trouxe a sua proposta, né. E aí o que que aconteceu? A partir dessa proposta, nós escrevemos um texto inicial, trocamos entre nós esse texto, fomos dialogando sobre isso e o livro nasceu disso, né. Então foi um trabalho de quase um ano, né, de trocas, de conversas, de vai e volta do texto entre nós, né, entre os revisores também, porque tinha um grupo de revisores da própria editora, né, que trouxe alguns feedbacks para a gente. E depois a decisão de como organizar o livro, qual a ordem dos capítulos, como que a gente faria a apresentação dele, e a escolha do nome. Então tudo foi feito por esse coletivo de escritores que continuamos juntos, né, a gente escreveu em 22 e a gente continua junto, até hoje, conversando, indo a feiras à medida que os convites surgem, porque conforme você estava perguntando a dificuldade, né, de fazer o livro chegar, porque o processo é assim, primeiro você pensa na escrita, né, em transformar isso numa obra, um livro fechado, pronto, acabou. O livro é muito difícil de se livrar do texto, né. Eu, por exemplo, não queria largar o texto, não, ainda tem que arrumar, ainda tem coisa para fazer, a gente fica nessa angústia de quando é que está pronto, nunca está pronto, e tal. Mas uma hora que você entrega o livro, vira um livro de verdade, né, você fala: "Bom, e agora? Agora alguém tem que ler isso aqui", né, porque eu escrevi para alguém, para quem que eu escrevi? Eu escrevi para pessoas que querem escrever, então como que a gente faz a divulgação disso? Então todo um processo de divulgação, né, que nós iniciamos o próprio grupo, porque nesse momento a editora cumpriu o papel dela, que era entregar o livro, né. A partir disso, nós ficamos com essa missão de divulgar, então começamos a fazer essa divulgação. Foi mais ou menos assim. E qual que era a proposta da Regiane? Então, eu como sou da área da educação, né, eu sou pedagoga e atuo na área da educação, e tinha acabado de me aposentar na área da educação, eu pensei: "Bom, assim como tudo na vida, né, precisamos ter saberes, né". Quando você se arrisca a fazer alguma coisa profissionalmente,
Você tem que se preparar para aquilo. Então, qual a preparação que o escritor tem que ter para que ele possa escrever? Então eu pensei: "Bom, se tem que ter saberes, é uma pedagogia", né. Então o nome do meu capítulo é Pedagogia da Escrita. Então quais são os saberes necessários para que o escritor se torne escritor? Pensando que pedagogia não diz respeito apenas à técnica, metodologia, não é isso. É a sua interpretação de mundo. Então, a tua visão de mundo, como você vê esse mundo a partir da sua cultura, a partir do lugar que você representa, a partir de onde você está. Então, o meu capítulo ele teve essa ideia, né? E cada um dos autores escreveu a partir da sua perspectiva. Então, por exemplo, a Carla Gonçalves, que é uma das autoras, ela fala sobre a síndrome da página em branco, porque ela tinha passado por um processo desse na vida dela, né. Ela teve uma recusa e aí a partir disso ela teve essa dor. E aí ela escreveu como superar essa síndrome da página em branco, Legal. né. A Cristina Aldenora, que é uma psicóloga, que é outra autora do livro, a dor dela era não ter se escolhido em alguns momentos da vida dela. Então ela escreve sobre isso, sobre se escolher, como que você se escolhe, né. E o processo de escrita é isso, eu me escolhi, então agora eu vou dedicar esse momento a mim, né, para que eu possa colocar as minhas ideias no papel. Então cada um, citei 2 aqui, mas cada uma das autoras trouxe a sua perspectiva. A Nuriette Selig, que aparece em primeiro lugar, porque ela escreve um pouco sobre a história da escrita, né. Ela trabalha em Brasília, no judiciário, fazendo revisão de textos legais, mas a proposta dela, ela trouxe isso, ela falou: "Não, a escrita tem uma história, então a gente tem que resgatar essa história da escrita para que quem vai se aventurar nesse universo entenda, né, que, nós somos frutos dos nossos antecedentes também, né, então os nossos ancestrais, quem veio antes de nós, quem já produziu antes. Então o livro ele foi tendo esse encadeamento de ideias, digamos assim, né, sobre a perspectiva de cada um dos autores. E quando nós concluímos o livro, que a gente olhou para o livro falando: "Bom, agora vamos fazer a leitura do livro", né, como se a gente não tivesse participado todo. Vamos fazer a leitura do livro, deixamos um mês lá de espaço para que a gente se desocupasse a mente do livro e vamos fazer a leitura do livro. Todos nós nos emocionamos com o resultado, porque ele acabou vindo esse processo todo que nós fizemos, ele se espelha na nossa escrita, entendeu. Então, foi um processo muito satisfatório para a gente de, entregar essa obra, né. E quando a gente fala dessa entrega, o que que a gente pode falar dos feedbacks? Então, é muito interessante, assim, né, porque à medida que o livro vai chegando e que as pessoas vão lendo, porque são muitas etapas, viu, são muitas camadas. Você que já conversou com muitos escritores, você sabe disso, né. Tem o processo da escrita, tem o livro pronto, tem a divulgação do livro, tem a entrega do livro, né. Você comprou o meu livro, você se interessou, você me conhece: "Ah, eu quero ler o livro que a Regina escreveu, porque eu te conheço". Então, geralmente nós vendemos começamos a vender do nosso entorno, as pessoas que não nos conhecem e ficaram curiosas em saber o que que a gente escreveu, que livro é esse. Agora tem a leitura também, nem todo mundo que compra lê o livro, né, imediatamente, às vezes coloca numa lista. Eu, por exemplo, tenho uma pilha de livros lá que eu tenho uma ordem de leitura que às vezes inverte, às vezes entra um outro na frente, então às vezes aquele livro fica. E à medida que as pessoas foram lendo, foram trazendo os retornos para a gente, o feedback, e os feedbacks eram sempre de emoção. Que legal. "Nossa, eu descobri que eu posso ser escritora, que para ser escritora, para contar a minha história, eu não preciso ser jornalista, nem professora de português, nem ter estudado, nada disso", né. E a gente tem vários exemplos, assim, na literatura, né, inclusive nacional. E as pessoas se sentem, empoderadas, digamos assim, para usar uma palavra moderna também, né, empoderadas, elas se empoderam dessa, capacidade, digamos assim: "Ah, eu sou capaz de escrever, eu posso escrever, eu tenho uma história para contar", como você falou da minha, você falou: "Você pode contar a sua história, né". Não só eu, todo mundo tem uma história de vida, tem algo para contar, uma experiência que te impactou, que fez você ser quem você é, e aquilo pode impactar a vida de outras pessoas. Então, é essa a nossa aposta, que o livro chegue para as pessoas, para que as pessoas,
contem as suas histórias, que elas, passem por esse processo de escrita, né. Mesmo que ela depois não publique, mesmo que seja só para eu tenho amigas que escreveram livros para deixar para os filhos, Ah, que legal. né, e escreveu com esse objetivo: "Ah, eu quero escrever porque eu quero que meus filhos conheçam a minha história, e eu quero deixar esse legado para eles", né. Isso é bonito. Isso é bacana. Todas as vezes que a gente conversa com vocês que, né, que são escritores, autores, a gente sempre sai impactado, né. Toda vez, todo programa eu saio daqui falando que vou escrever um livro. E a gente pode escrever um livro. Pode escrever. Agora, troféu de melhor livro de língua portuguesa. Como assim? Olha Gente, como aí. assim? Isso foi, assim, uma surpresa absurda, né, que a gente jamais imaginava. Nós, nesse processo de divulgação do livro, vamos participar de feiras, tal. Só que todo o processo, ele tem um custo alto, né. Para você colocar um livro numa feira do livro em São Paulo, você gasta um dinheiro. E a gente não queria gastar com a divulgação do livro, então nós fomos deixando o livro, vamos divulgando no Instagram, entre os amigos, no boca a boca. A edição do livro também foi uma edição pequena, editou 1000 livros, então era um número pequeno. Eu mesma já não tenho mais livro, então os livros foram se esgotando naturalmente e tal, a gente não pensava numa segunda edição, nada disso. Mas aí as nossas 2 colegas que são portuguesas, falaram: "Ah, no Brasil a gente já divulgou bastante, mas aqui em Portugal não. E vai ter uma feira do livro aqui em Portugal, né, e a gente poderia se inscrever e é gratuito, a gente não vai gastar com isso". Ótimo, a gente não vai gastar, vamos fazer. O nosso primeiro crivo foi esse: vamos mandar". Então tem que mandar uma cópia do livro, né, para eles. Vamos mandar, tudo bem, você que está em Portugal, você manda, tal, que precisa do nosso apoio, a gente apoia. Aí, eles começaram a pedir coisas pra gente. Mandem um resumo do livro. Mandem uma foto não sei do quê. Mandem o histórico do processo. E a gente não estava entendendo nada para apresentar o livro numa feira, né, para aquele livro estar numa feira, precisava de tudo isso. Quanta burocracia. Quanta burocracia, isso foi mais ou menos em março, abril, por aí, e a feira ia ser em janeiro do ano seguinte, né, desse ano de 2025. A gente foi encaminhando o que eles foram pedindo. Quando chegou no mês de novembro ou dezembro, eles avisaram pra gente que eles fizeram uma curadoria, que eles receberam 2.800 e poucas obras, e que eles estavam fazendo uma seleção das melhores obras que passaram por um crivo de vários avaliadores, leitores críticos, tal, e que a nossa obra tinha sido selecionada entre as 22, que eles iriam dar destaque, porque essa Galerie SPT, eles, têm uma galeria de arte. Então eles expuseram essas 22 obras como obra de arte, porque a ideia deles, era divulgar o livro como obra de arte. Então eles colocaram num pedestal, girando o livro. Nossa, aquilo pra gente foi uma emoção absurda, assim, nossa, como assim? Daí colocaram nas praças, em Madrid, lá na praça, o livro girando no pedestal, colocaram dentro das galerias que tem em 4 países do mundo, né, essa organização. E aí avisaram pra gente que tinham feito isso e que teria o dia da exposição lá em Portugal, que seria de 22 a 24 de janeiro. E aí, bom, quem vai, né? Eu falei: "Eu não tenho condições de ir pra Portugal", as amigas aqui do Brasil também não tinham, as 2 portuguesas: quem vai?". Uma delas falou: "Não, tudo bem, eu consigo ir, eu consigo me organizar aqui a agenda para ir até lá". Quando ela chegou, já que chegaram colocando o microfone nela: "Senta aqui, vocês ganharam o troféu de melhor livro de língua portuguesa". Ela só me faltou, não sei por quê, porque foi foi uma emoção, assim, absurda, né, porque a gente não sabia que teria premiação, Que legal. a gente não sabia que teria uma seleção, a gente não sabia que tinha uma premiação. Eles não foram contando isso pra gente, entendeu. Então pra gente foi muito surpreendente, assim, e aí depois mandaram pra gente as resenhas de todos os avaliadores que leram a obra e o porquê que a nossa obra foi escolhida, então foi assim, Mais emocionante ainda. a emoção indescritível, assim, eu não posso descrever de como nós ficamos. Quando ela contou, a gente não acreditava, ela mandou, eu falei: "E aí, como foi? Já foi, né, já participou?". "Não, vocês não vão acreditar". Daí mostrou, eles colocaram no Instagram, publicaram, né, o momento da entrevista com ela, o que foi dito e tudo mais.
Aí trouxe um novo fôlego pra gente, porque o livro ele foi, publicado em 22, e agora no começo de 25 que nós ganhamos o prêmio, né. Então isso nos trouxe um novo ânimo de fazer uma segunda edição, Opa, talvez olha aí, um spoiler. ampliada, né, a gente tá se reunindo agora para isso, com um selo na capa do prêmio, né, lógico, para poder dizer, porque pra gente trouxe muito orgulho, porque é sinal de que, né, o livro ele, trouxe uma mensagem que tem um valor, né, e esse valor está sendo reconhecido, então, isso que foi a coisa mais importante pra gente. Tiveram outros prêmios? Não entendi. Tiveram outros prêmios o livro? Não, foi esse Foi prêmio, este prêmio que nós ganhamos, né, e a gente pode ser que tem tenha outras que indicações, outros prêmios, né, ainda tá em tempo ainda, vamos esperar muita coisa acontecer ainda. então, assim, o nosso desejo mesmo era que o livro chegasse, né. E assim, chegando não só no Brasil, mas também em Portugal, essa divulgação que houve lá em Portugal, a nossa amiga Cristina Aldenora, inclusive ela publicou, tanto ela quanto a Carla, eu citei as 2, porque as 2 fizeram filhotes do livro. Então o livro ele já expandiu aquilo que era propósito dele. A Carla escreveu o livro A Síndrome da Página em Branco, então ela transformou o capítulo dela em um novo livro, né, que aliás virou best-seller na Amazon, esse livro dela. E a Cristina Aldenora também escreveu um outro livro que é um filhote do capítulo do livro que ela escreveu também, que até eu trouxe para mostrar aqui o livro dela, que ela lançou agora recentemente, né. Eu também escrevi o meu, A Pedagogia da Escrita, também transformei num livro, mas ainda não decidi se vou publicar. Ele está lá, eu estou aguardando. Ele está, por enquanto, eu tenho 3 engatilhados lá que eu estou vendo de que maneira que eu vou fazer isso, porque como você disse, é um desafio muito grande, né. Você tem que fazer um investimento ali, de tempo seu, investimento pessoal, emocional também, porque você se entrega para aquele trabalho, né. E depois o investimento financeiro, né, a menos que alguma editora te patrocine, mas caso contrário, dessa vez a gente teve, né, o patrocínio parcial da editora, né, mas a gente teve também custos com isso, então é algo para se pensar, assim. Regiane, adorei conhecer sua história, muito obrigado, muito sucesso, vou voltar aqui no Guarujá para contar de outros prêmios, não só do grupo, mas o seu, né, e parabéns pela sua história. Quero ver a história dos seus pais no livro. Ai, obrigada, obrigada. Eu vou adorar escrever isso, tem muita coisa para contar, Se muita não for coisa. para se não for para compartilhar mais ainda com a gente, que deixa para ser um legado na pra tua família. Quem sabe a gente se aventura. Mas muito obrigado, sucesso. Tem algum site, algum lugar que a gente encontra tudo ou se a gente for pesquisar? Então, olha, eu até trouxe aqui, né, o certificado do prêmio, Pode mexer, pode virar. e eu trouxe aqui também Tem aí, o olha. link, né, para quem quiser, adquirir o livro. Pronto, tem um QR Code, Tem um QR Code, né. Pedagogia da Escrita Ah, sim, eu Instagram. fiz um perfil no Instagram, que eu alimento com algumas ideias sobre escrita, né, para quem quer se tornar escritor, algumas ideias, né, Legal. algumas dicas. Eu vou entrar lá para pegar dica para mim. Muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Olha, o Cultura e Saber vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou com a gente. Continue ligado na programação da Rede Alesp, que está cada dia mais perto de você. Até mais.